Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje é patrimonialismo e complexo de clã dos políticos brasileiros. Nós teremos como estudo de hoje, como bibliografia de referência para este programa, a obra Patrimonialismo e a Realidade Latino-Americana, de Ricardo Vélez Rodrigues. Muito bem, vamos ao nosso tema de hoje. A classe política brasileira, o Brasil atravessa um período gravíssimo. E é usual nós constatarmos que a classe política brasileira comporta-se como se fosse dona do país. Aliás, é um pensamento recorrente entre os donos do poder, dos três poderes, do executivo, do legislativo e do judiciário. A ideia premente de que essas pessoas parecem não distinguir a esfera pública da esfera privada. É como se o Estado lhes pertencesse e não ao povo, não é? Então, hoje nós vamos, de certa forma, tentar estudar esta ideia do complexo de clã, que é uma ideia do historiador brasileiro Oliveira Viana. A questão central da obra do Oliveira Viana, bem como a de outros historiadores brasileiros, que são considerados historiadores mais conservadores, é que parece que os historiadores brasileiros fazem questão de não estudar a fundo a história de Portugal e de continuar imputando a Portugal todas as mazelas do Brasil, né? Bom, quanto mais não seja, o Brasil já está separado de Portugal há quase 200 anos. E há 200 anos esse país não conseguiu produzir absolutamente nada de relevante. Então, mesmo que Portugal tivesse sido uma péssima referência, 200 anos creio que já é um tempo suficiente, né, para um país ter um mínimo de amadurecimento e de seriedade. Então, Oliveira Viana é certamente um historiador robusto, bem como Ricardo Vélez Rodrigues, Raimundo Faoro. Nós devemos lembrar que Raimundo Faoro era comunista e, como todo comunista, eles acabam, mesmo quando largam o comunismo, eles acabam tendo aquele vício positivista na análise do qual eles não conseguem se livrar. De modo que esses três historiadores, o Ricardo Vélez Rodrigues, o Oliveira Viana e o Raimundo Faoro, pecam desse mal na avaliação da formação política do Brasil. Porque eles debitam ao Estado português, desde o início da nacionalidade portuguesa, a ideia de que o Estado português já se consolidou como um Estado patrimonial. Isso Raimundo Faoro fala com todas as letras na sua obra Os Donos do Poder. Evidentemente que isso não corresponde à realidade, mas hoje não é o objeto dessa discussão aqui, né? O Brasil herda de Portugal uma estrutura de modelo de funcionamento do Estado que não é uma estrutura patrimonial, como dizem. Por quê? Porque essa estrutura, Portugal tinha uma regência tripla. O rei português, ele não administrava. Quem administrava o Estado português era a nobreza civil e militar
e o alto clero. O rei não lidava com questões administrativas. Exatamente a mesma forma que Portugal administrava o país Portugal hoje, né, o território português naquela época, foi exatamente a mesma forma de administração que foi trazida para o Brasil, ipsis literis. O que ocorre é que as mazelas que nós vemos hoje dentro do Brasil realmente decorreram deste modelo de Estado. Mas em que medida? Na seguinte circunstância. O rei, até 1800, portanto, morava em Portugal. Então as deformidades que nós vamos ver no modo de lidar com as coisas do Estado, em Portugal isso não apresenta, exatamente porque a nobreza civil e militar está próxima da administração, juntamente com o rei, não é? E o clero. No Brasil, o que foi feito? A estrutura organizativa do Estado, né, teve que construir um tipo de prática administrativa onde essa prática contou com a ausência da nobreza civil e militar, que ficou em Portugal. E essa nobreza delegava não a administração, mas delegava outras questões para outros indivíduos ligados diretamente a ela. E esta ausência da nobreza portuguesa em território brasileiro é o que vai fazer com que os próprios portugueses migrados para o Brasil, os índios que aqui existiam, que se casaram com os portugueses, bem como os estrangeiros que vieram aqui morar, fizeram com que eles se sentissem donos da terra que não lhes pertencia. A gente ouve falar muito que o Brasil, que as Sesmarias eram latifúndios. Isso é de uma imbecilidade a toda prova. Os indivíduos, os nobres, a quem foi delegado as capitanias hereditárias, não podiam, por lei portuguesa, ser dono daquelas terras. Nenhuma capitania hereditária doava algum latifúndio para quem quer que fosse. Havia um limite de terras que era possível doar. Né? Vamos considerar assim, 5 alqueires. Era o máximo que se poderia doar, legalmente. E aquela doação era um contrato de trabalho. Aquele contrato durava 5 anos. Se o indivíduo não tornou a terra produtiva, não fez dinheiro, não gerou emprego, não gerou riqueza para o país, ele era obrigado a devolver a gleba para o Estado português. Então era um tipo de empréstimo em que o indivíduo trabalhava ali e ele era obrigado a tornar a terra produtiva. Se ao final dos 5 anos, portanto, aquilo não ficou confirmado, evidentemente que aquela terra deveria voltar para a mão do governo português. O que acontece é que, naquela altura, nós estamos falando de 1500, a dificuldade de fazer cumprir a lei era tremenda. Até hoje, dentro do Brasil, o indivíduo faz um despacho, até chegar no Alto Purus, levou um tempo, não? Então, imagine-se naquela época em que os despachos vinham todos por navio, o percurso que se fazia, enfim, era praticamente impossível obedecer o cumprimento da lei. Não é? E isso foi a grande desgraça do Brasil, não foi o sistema administrativo.
foi as próprias pessoas que vieram para cá, né, que aproveitaram-se da distância da influência real e da administração de fato, e foram tomando conta das parcelas que não lhes pertenciam. Então, uma coisa que é preciso corrigir é que o Brasil não herdou de Portugal uma estrutura patrimonial de Estado. Isso é uma visão absolutamente arcaica, que a historiografia brasileira ainda faz questão de sustentar, né? Como tem muitos livros de história que falam, por exemplo, que Portugal teve feudalismo. Portugal nunca teve feudalismo, né? Então, a estrutura portuguesa é completamente diferente. Se vocês querem alguma referência séria em relação à política e a forma de administração de Portugal, procurem os livros do brilhante jurista Galvão de Souza. Ali sim, vocês vão encontrar um estudo sério sobre a ordem, bem como dos historiadores Tito Livio Ferreira e Manuel Rodrigues Ferreira. Ora, portanto, o Brasil herda de Portugal a mesma lei que havia. Mas, o que ele vai fazer? Ele vai construir uma prática administrativa privatizante, à revelia da documentação portuguesa. Isso significa que, a princípio, o capitão Mor e aqueles encarregados, os donatários das sesmarias, né? Os capitão-mores e os sesmeiros, que não são os sesmeiros originais, porque eles não vinham, eram nobres, então eles orientavam outros sesmeiros a ficar no encargo da repartição da gleba. Então vamos considerar que a sesmaria da Bahia tivesse, por exemplo, 10.000 glebas. Havia um indivíduo encarregado de distribuir aquelas glebas para quem quisesse alugá-las, né? Mudar-se com a sua família para lá, alugá-las, torná-las rentável e pagar o imposto à coroa portuguesa. Era um modelo de negócio. Na verdade, o que Portugal fez no século XVI foi um modelo de negócio. O que ocorre, e o indivíduo que estava distribuindo essas glebas não podia ser senhor de terra. O que ocorre é que alguns sesmeiros começam a agir contra a coroa portuguesa. E ao mesmo tempo em que eles dão glebas, eles tomam para eles glebas. Uma coisa que a legislação portuguesa proibia expressamente era de tirar índios dos seus respectivos locais. Entretanto, os índios foram retirados. Há inúmeros casos de sesmeiros ou de senhores de engenho que tomam os territórios indígenas à revelia da documentação portuguesa. E a coroa não tinha como controlar isso. Novamente, nós lidamos aqui com uma ideia de distância e é preciso considerar isso, né? Então, a primeira experiência brasileira no mundo da política, e existe um outro detalhe que é preciso entender. O Brasil vota desde 1532. O Brasil já funcionava independentemente de Portugal, porque em Portugal também se votava. Então, havia um modelo de funcionamento do Estado português, ele era tripartido. Você tinha o próprio governo, a própria coroa, você tinha o governador geral, não é? E você tinha os capitão-mors, que eram os prefeitos locais, os governadores locais. Os governos locais eram chamados de câmaras republicanas. O que hoje a gente chama de município, na verdade, era Câmara Republicana. Cada município tinha a sua nobreza local, o seu comércio local, a sua vida própria. E ela era completamente independente e não prestava vassalagem e obediência a ninguém, nem inclusive ao governador geral. A relação que se estabelecia entre a Câmara e a coroa era direta, não passava pelo crivo do governador geral.
Tanto é que o rei recebia muitas propostas da própria população e ele atendia às propostas individualmente. Então, o modelo de funcionamento do Estado da coroa portuguesa é completamente diferente daquele que a historiografia brasileira conta, não é? Quando a República quando o Império foi instaurado por Dom Pedro, por José Bonifácio, eles simplesmente rasgam, destroem completamente o modelo da coroa portuguesa e aí sim nós temos a criação de um Estado patrimonial. O Estado passa a controlar tudo. Tudo. A coroa portuguesa nunca controlou. Tá? O que nós vamos ter aqui é muito mais um problema administrativo por conta da distância da sede do governo. E a população, que no caso os portugueses, porque todo mundo que nascia no Brasil até 1822 é português do Brasil, os portugueses do Brasil, portanto, lançam mão de um tipo de tática que não consta em nenhum momento como autorizada pela coroa portuguesa. Ora, o Oliveira Viana, na obra dele, vai falar que a primeira experiência brasileira no mundo da política, que ele descreve no quarto e terceiro século da nossa história, que é exatamente os períodos que correspondem às capitanias hereditárias, às sesmarias, que ensejaram o latifúndio. Não foram as sesmarias que ensejaram o latifúndio. Essa visão do Oliveira Viana é completamente equivocada. Os latifúndios foram criados roubando e passando a perna na lei das sesmarias. Foi o inverso. Não há legislação em Portugal que permitisse que o sesmeiro fosse dono da sesmaria. A ideia que nós temos é que o governo português, a coroa portuguesa, deu a um sesmeiro, né, a um dono de uma capitania hereditária, uma sesmaria, uma gleba gigante, e o tornou um latifundiário. Né? Quais eram as capitanias hereditárias? Do Maranhão, do Ceará, do Rio Grande, de Itamaracá, de Pernambuco, da Baía de Todos os Santos, de Ilhéus, de Porto Seguro, do Espírito Santo, de São Tomé, São Vicente, Santo Amaro, de Santana, e vai por aí afora. Eram somente, se não me falha a memória, 14 capitanias hereditárias. Em nenhuma delas, o governador, ou o capitão-mor, ou o sesmeiro, podia, ele pessoalmente ou seus familiares, receberem terras. Bem? Então, esta colocação do Oliveira Viana é completamente equivocada. Quer dizer, as sesmarias ensejaram o latifúndio. Não, isso não é verdadeiro. Ora, agora, o que começou a acontecer? Essa forma de trabalhar o Estado, hoje quando o governo, vocês querem ver um exemplo disso? Vem uma empresa dentro de um Estado, o governo dá subsídios para aquela empresa, não é? Oferece uma faixa de terra para ela, para que ela produza, e em troca ela tem que recolher imposto, gerar emprego e renda. Trocando em miúdos, essa era a ideia que norteava as capitanias hereditárias de Portugal. Não é? Era isso. O que vai acontecer? Se você considerar a ideia de que, vamos dizer, que o governo do Rio de Janeiro ceda um terreno do tamanho do Rio de Janeiro para a fábrica da Peugeot. A Peugeot pode explorar aquele terreno ali, torná-lo produtivo, era com essa condição, torná-lo produtivo, rentável, trazer emprego, gerar renda e fortuna. Ele tinha 5 anos para fazer isso. Ao final de 5 anos, ele não fez nada disso. E o que ele vai fazer? Ele vai tomar posse da terra. Né? E isso vai demandar o sistema judiciário da coroa de uma forma muito intensa.
Então, os indivíduos ficarão demandando contra a coroa para roubar as terras da coroa. Tanto é que Portugal tem que pagar por 2 vezes o Brasil para esses indivíduos que roubaram as terras da coroa portuguesa. E faço aqui a ressalva: era proibido, dentro da legislação portuguesa, tirar os índios das suas localidades. Era proibido. Eles foram retirados à revelia da documentação portuguesa. Então, o que vai acontecer? Esses indivíduos que vêm para cá para produzir, né, para gerar lucro, para abrir uma empresa, vai se criando um tipo de luta de classes, né? E vai se criando um Estado dentro do Estado da coroa portuguesa. Ora, ao mesmo tempo, vai se consolidando uma coisa que o Gilberto Freire vai chamar de Casa Grande, né? Que é um poder tipicamente brasileiro, que é esse poder que roubou o Estado, sentiu-se dono dele, daquela terra que ele roubou, né? E esse poder vai se consolidando naquela gleba e vai tomando as glebas laterais, né? Então, o que nós temos? Nós temos um tipo de experiência de privatização do poder, aonde vai se confundir o público com o privado, tá certo? E, ao mesmo tempo, vai se criando uma liturgia patriarcalista dos senhores dessas terras, como se eles fossem os verdadeiros donos do Brasil. E a defesa da família, portanto, dos interesses do clã, é uma defesa fundamental. Quem não estivesse de acordo com esses clãs, aquele clã mandava eliminar o indivíduo, matava mesmo, sem dó nem piedade. A quantidade de tribos indígenas que foram dizimadas por conta disto, e não da coroa portuguesa, não é? São imensas. E o que foi acontecendo? Essa gente, enquanto a coroa portuguesa dava glebas para as pessoas, se aquele senhor de engenho, por alguma razão, gostasse daquela gleba, ele ia na gleba, invadia e tornava o indivíduo um escravo dele. Essa é a razão pela qual o povo que acabou ficando mais pobre precisava de um senhor de engenho para ver respeitado o seu direito à vida, a sua posse, a sua terra. Mas em nenhum momento a coroa portuguesa dá terras imensas para uns e pequeniníssimas para outros. Isso é uma mentira que os historiadores brasileiros contam até hoje, eu não sei baseado em quê. Só pode ser para manter a mentira mesmo de que o Brasil não funciona, porque a culpa é de Portugal. Então, esse estado de coisas, portanto, de indivíduos demandando e agindo contra a coroa portuguesa, vão, pelo menos durante 200 anos, portanto de 1500 a 1700, vão se tornando casos muito clássicos e muito sérios para a coroa administrar. Isso deu um trabalho terrível para a coroa portuguesa. Bem, entre o século 17 e 18, vão ser descobertas as minas de ouro, né? Diamantes, etc., em Minas Gerais. E a partir disso nós temos a criação do chamado Distrito Diamantino, que foi arregimentado pelo intendente Câmara. E, ao contrário do que dizem, esta questão do ouro em Minas Gerais e das pedras preciosas não gerou tanto lucro assim, não. Isso também é uma falácia que corre. O Brasil produziu em 100 anos, em um século,
aquilo que a África do Sul conseguiu produzir em um ano de extração de ouro e de diamante. Para nós termos uma ideia, portanto, que o Brasil, apesar de ter sido um país muito rico, não se equiparou em riqueza ao que é a África do Sul, ao que foi e ao que é. Né? Agora, vai em Minas Gerais crescendo esse processo, que já era o mesmo processo que existia no eixo atlântico, né? No litoral, vai crescendo dentro de Minas Gerais os poderes dinásticos, familiares, né? E as bandeiras que são iniciadas por nobres da capitania de São Vicente, que é hoje São Paulo, essas bandeiras vão expandindo as fronteiras do Império, né? E vai chegar um momento em que existe uma luta da coroa contra os poderes locais, né? E o que vai acontecer? Vai se consolidar no Brasil um Estado mais forte do que a sociedade. E esse Estado que se consolida no Brasil, mais forte do que a sociedade, é bem diferente do Estado português. Né? Então, o poder do rei no período colonial, né, no que é chamado período colonial, e o poder do rei, do imperador, no século XIX, ou o poder do executivo no período republicano, vai criar um aparelho burocrático alicerçado no sentimento de fidelidade pessoal. De onde que eles tiram isso? Em parte, esses poderes vão sendo construídos não só pela forma política administrativa da coroa, do processo das capitanias hereditárias, bem como das eleições municipais que são feitas, e os indivíduos que podem ser eleitos são somente aqueles indivíduos que são nobres, nobreza civil ou militar, ou eclesiástica, somente eles podem votar e ser votados. E essas nobrezas restritas às suas câmaras republicanas acabam se tornando uma nobreza muito forte, né? Então, aquilo que não acontece, repito, em Portugal, pela proximidade do rei, acontecerá no Brasil num sentido inverso, né? Apesar disso, o Brasil funcionava de uma forma descentralizada. Ora, mas o que vai alicerçando com o tempo e de uma forma muito invisível? Vai alicerçando uma fidelidade pessoal e os hábitos de privatização ou de tomada do poder por esses clãs vai se consolidando, e a coisa pública real, portanto, a administração real, passa a ser uma administração doméstica, e o empreguismo, a corrupção e a violência vão tomando conta. Então é curioso que o Brasil tenha, de fato, criado uma prática centralizadora e estatizante à revelia da coroa portuguesa. Então, os historiadores têm razão quando eles colocam essa prática no período de 1500 a 1800. Mas eles não têm absolutamente razão quando eles atribuem a Portugal a culpabilidade da prática.
Não. Isso foi feito à revelia da legislação portuguesa. Né? E isso vai dar tanto trabalho a Portugal que quando Dom João VI vem para o Brasil, ele encontra diferentes senhores de terra que estavam insatisfeitos com a coroa. E queriam separar-se da coroa. E a coroa falava, mas vocês não podem separar, a terra não é sua. Eles falaram, não é nossa sim. Então Dom João foi obrigado a comprar o Brasil dessas pessoas. E Dom Pedro também comprou uma segunda vez. Para nós termos uma ideia do problema. Não é? Mas vamos agora entrar especificamente na questão do patrimonialismo e do complexo de clã, segundo o Oliveira Viana. O Ricardo Vélez fala que a sociedade brasileira é uma sociedade insolidária. Esse insolidarismo decorre diretamente da falta de sensibilidade das pessoas em face do bem público, daquilo que é de todos. Né? Ele coloca que o brasileiro em geral só se preocupa com uma perspectiva muito estreita do clã, da patota. Se você faz parte da patota, você é aceito. Se você não faz parte da patota, você é excluído. Então, consequentemente, os conflitos sociais vão aparecer ou como efeito da contraposição entre os interesses dos vários clãs, ou como fruto da tentativa de um desses clãs em prol da privatização do poder político em benefício próprio. É exatamente isso que nós vemos na política brasileira. O Simon Schwartzman escreve que, enquanto a política é para alguns, outros, como no contexto anglo-saxão, um meio que permite melhorar os negócios, né? Para os brasileiros, a política é o grande negócio. E o Brasil funciona exatamente assim. E desde o advento do Império, ele passou a funcionar assim integralmente, porque a legislação foi completamente modificada. E com o advento da República, essa prática de funcionamento alterou-se completamente. Por que não havia essa prática no período da coroa? Por uma razão muito simples. Quem administrava o Império Português, repito, era a nobreza civil e militar e o alto clero da igreja. Portanto, o baixo clero e a baixa nobreza não administravam. A declaração da independência do Brasil, que foi feita exatamente pela maçonaria portuguesa e brasileira, insuflada pela maçonaria inglesa e francesa, foi exatamente para tirar o poder da mão da nobreza civil e militar, da alta nobreza e do alto clero, e transferi-lo para a mão do baixo clero, da baixa nobreza e dos burgueses. E eles conseguiram. Quando a República foi instaurada, eles seguiram nesse processo. Né? Então, a política passou a ser o negócio, onde eles foram, de fato, tomando conta do país. Portanto, o objetivo dessa gente sempre foi tomar conta do Brasil. E eles se comportam como os donos do poder. E o povo que se dane. O insolidarismo constitui uma das mazelas das sociedades que são regidas por estados patrimoniais. Não é? O insolidarismo é exatamente aquela pergunta que aquele deputado que foi encontrado com dólares na cueca, ele simplesmente faz a pergunta da seguinte forma:
De quem é o dinheiro? Não tem dono. Ele rouba o dinheiro do patrimônio público e, na visão dele, o dinheiro não tem dono. E tanto não tem dono, no caso os donos são eles, não é? Que essa gente, sem o menor pudor, aumenta os seus próprios salários. Para nós termos uma ideia da bizarrice que é o Brasil, basta verificar as declarações que os juristas, os juízes, os próprios deputados de qualquer país civilizado de primeiro mundo dá. Nenhum juiz de primeiro mundo aumenta o seu próprio salário, como os juízes aqui fazem, né? Nenhum parlamentar de primeiro mundo faz o que os parlamentares brasileiros fazem. Existem excessos? Claro que existem. Mas no caso do Brasil não se trata de excesso mais. Eles são sócios do Estado. O Brasil vive um momento agora em que ele está literalmente quebrado. Eles quebraram o país, e foram todos eles. Não foi o governo do PT, foi o governo e todo o Congresso Nacional, em conluio, porque o governo não governa sozinho. E a solução que eles têm agora é aumentar impostos. Enquanto isso, gastam os tubos em renovação de frota de carro, né, em compra de televisores e vai por aí afora, como se nada estivesse acontecendo dentro do país, como se estivesse tudo tranquilo. Isso é o quê? Isso é o insolidarismo, né? Então, o insolidarismo é uma das mazelas pelo fato de que o poder político ser estendido neles como instância privada a serviço de interesses particulares. O Estado no Brasil não é visto como do povo. Ele é encarado como um interesse particular. Então não existe a ideia de coisa pública no Brasil. Não existe mesmo. Em nenhum poder, nem no executivo, nem no legislativo, nem no judiciário. Se existisse uma ideia de coisa pública, por exemplo, a Dilma Rousseff, aquela translocada, não teria ficado. A suíte mais barata que ela já ficou até hoje custa $40 mil por noite. Aquela mulher teve a pachorra de levar uma delegação a Paris com 900 pessoas. 900 pessoas. Quer dizer, nem o presidente da maior potência do mundo, que é o presidente americano, tem uma comitiva com 900 pessoas. Nem o presidente dos Estados Unidos se hospeda num hotel na França que custa 60, 90 mil euros a diária. É esse tipo de loucura. E essa mulher volta para o Brasil e o Congresso Nacional simplesmente não coloca o impeachment dela por conta desses gastos. E o Brasil está acostumado com esse tipo de coisa, não é? Quer dizer, 90 mil euros é simplesmente o hotel mais caro do mundo, que é de um árabe, aonde o hotel tem piso de ouro e de diamante, não é? E o brasileiro paga isso para ter uma sequência de mentecaptos falando das maiores sandices a nível internacional. Né? É só nós vermos o quanto essa gente gasta com comida. Há notas de parlamentares em Brasília em que um almoço pessoal do parlamentar ficou em R$1.500. Né? Quer dizer, isso é um almoço caríssimo em um restaurante muito chique em São Paulo. Desde quando a população brasileira tem a obrigação de pagar R$1.500 por um almoço de um congressista que mal sabe falar português? Quer dizer, são esses despautérios todos que, de fato, o Brasil é um país em franca decadência. E essa decadência é meramente brasileira. Portugal não tem nada a ver com isso. Nada. Haja vista que
quando o brasileiro vai a Portugal, ele fica espantado pelo tamanho da mentira que os historiadores brasileiros contam de Portugal. As sociedades, portanto, que são submetidas a essa dominação patrimonial, elas tornam-se insolidárias, em decorrência de se achar a iniciativa política concentrada na mão de um grupo, que funcionam como soberanos locais, né? São os soberanos e os seus estamentos. Se nós pararmos para pensar, os principais estados brasileiros, nós sabemos identificar quais são os soberanos daqueles estados e os seus asseclas. Então, segundo Oliveira Viana, não se desenvolveu no Brasil a consciência do bem público, né? Pelo fato de que nós estamos sempre, ao longo da história, sob o domínio do interesse particular ou familiar. E esse individualismo que impede entender o que é a solidariedade social ou o interesse público. Porque simplesmente a elite que toma conta do país, a verdadeira, não permite que o povo tenha. Mas existe um fenômeno dentro do Brasil. O povo em si, portanto aquele que não é o poder, que não está no poder, ele é solidário socialmente. Então existe uma defasagem cultural, intelectual, anímica entre os donos do poder e o povo. Agora, depois de quase 200 anos de pensamento de contaminação, evidentemente que essa ideia do interesse particular contaminou a sociedade. O Brasil hoje tem uma crise sem precedentes, porque as pessoas sentem-se no direito de roubar pequenos potãs. Então o roubo vem desde a escala micro até a escala macro. Claro, essa é a escola e é o exemplo que tem sido dado há pelo menos 200 anos. Então, a escola prática da vida política, que no princípio era uma gleba, essa gleba se transformou numa fazenda, num latifúndio, num engenho, né? Essa estruturação política treinou o brasileiro durante 3 séculos, praticamente, a ser um povo submisso ao senhor dele, né? E esse povo, mais do que submisso, ele aguenta todos os desmandos dos interesses familiares desse clã. Isso na Europa medieval depois gerava os fenômenos das revoltas do povo contra os reis. Mas a Europa tem países muito pequenos, né? O problema do Brasil é o gigantismo do Brasil. Se de fato o Brasil fosse um país menor, né, essas questões seriam tratadas de outra forma. Mas ao mesmo tempo nós temos também o exemplo dos Estados Unidos, em que a sociedade não é patrimonialista e não desenvolveu-se dessa forma. Aliás, foi o contrário. O americano, quando se separou da Inglaterra, tinha um país minúsculo, eles se juntaram, foram comprando o resto do país até adquirir as fronteiras que o país tem hoje, né? No caso do Brasil, desafortunadamente, esses indivíduos que vieram para cá para trazer investimentos, né, para fazer investimentos, trazer investimentos, ganhar dinheiro aqui dentro, enriquecer, mudar-se com a sua família para cá, esses indivíduos resolveram
ser mais poderosos que o rei de Portugal. Né? E essa foi a desgraça do Brasil. O Brasil desperta uma cobiça de território, né, e de natureza muito estranha. E isso é um fenômeno que não é devidamente analisado, antropologicamente analisado, sociologicamente analisado. O indivíduo chega aqui, ele fica encantadíssimo com as matas, com as florestas, com os rios, e simplesmente entra num delírio de Deus e quer tomar conta de tudo. De acordo com o Oliveira Viana, a construção do Estado Nacional no Brasil foi obra da geração de estadistas do Segundo Reinado, que, reunidos ao redor de Dom Pedro II, eles conseguiram cooptar, mediante a Guarda Nacional, os senhores patrimoniais locais, que eram conhecidos pelos senhores de engenho, né, como senhores de engenho, ao redor de uma proposta de unificação do país. Dom Pedro II, naquela altura, era a cúpula do poder, não é? Foi distribuindo benesses entre aqueles que o reconhecessem como soberano de todos. Então, essa cooptação foi o mecanismo de educação dos senhores patrimoniais locais. Não foi um mecanismo de educação, foi um mecanismo de tentativa de colocar cabresto e controle nessa gente. Porque Dom João VI não tinha conseguido e Dom Pedro I também não. E Dom Pedro II também não consegue. Né? O Brasil só terá saída o dia que o povo se rebelar contra. O Brasil vai ter que fazer uma espécie de Revolução Francesa sem matar. Não é? É uma desobediência civil pacífica ordenada durante décadas. Décadas. Até alterar completamente o status quo da estrutura da nação. Não há condição do Brasil conviver mais com essa classe, com esses vampiros que só pensam neles mesmos e enriquecer às custas do Estado. Mas essa situação que Dom Pedro II cria, o que vai acontecer? Ao contrário de Dom Pedro II sair dessa empreitada mais forte, ele sai mais fraco. Porque ele consolida a autoridade dele como soberano, é claro. Ele aparentemente disciplina a autoridade dos senhores de engenho. Aparentemente. Resulta disso aí o surgimento de dois partidos, o Partido Liberal e o Partido Conservador. Esses dois partidos eram os partidos ao redor dos quais se consolidou a representação desses patrimonialistas dentro do Império. Então, a representação dos interesses permanentes da nação vai ficar centralizada no poder moderador, que era exercido pelo imperador e pelo Conselho de Estado dele. Ok, até aí tudo bem. Isso foi uma forma que encontrou-se onde foi possível unificar o país, entre aspas, ao redor de um centro de poder, mas ao mesmo tempo consolidava os poderes locais, a possibilidade de representação local. Essa obra de engenharia política foi pensada, entre outros estadistas,
como por exemplo pelo político Silvestre Pinheiro Ferreira. O Pinheiro Ferreira foi o precursor das instituições imperiais, portanto, no início da vida independente. De modo que o que Dom Pedro I e José Bonifácio fazem é virar o governo que já funcionava há 300 anos, e funcionava bem porque ele tinha autonomia, embora tivesse alguns problemas, não terá os problemas que o sistema que eles inventam depois dará. Né? E quando o império, esta é a leitura que eu faço, quando o império, por conta de todos os documentos que a gente tem, quando o império é colocado, quando é feita a independência, a maçonaria sempre visualizou o império como um período governativo de transição para a república. E eles vão consolidar o seu poder, consolidar o poder dos senhores de engenho, e quando esses poderes já estão consolidados, eles avançam para outra etapa, que é a consolidação da república. E assim foi feito. Agora, o Silvestre Pinheiro, então, é um dos colaboradores do imperador. Vamos lembrar o seguinte: Dom Pedro II é educado pela maçonaria. Os quadros que ele tem, como os quadros políticos com quem seu pai contou, eram maçons, vermelhos ou azuis. Portanto, evidentemente que o desenho, né, de engenharia política já foi um desenho de engenharia política feito dentro dessa modalidade. Quem estava do lado do imperador desenhando essas coisas? O Pinheiro Ferreira, o Gonçalves de Magalhães, né? O Duque de Caxias, o Visconde do Uruguai, que é Paulino Soares de Souza, né? Então, essa geração de homens são homens muito probos e muito corretos. Mesmo esses homens que instauraram a maçonaria, ou a república no início, nós não temos a menor comparação entre, e não pode ser feito a menor comparação entre um Pereira Passos, por exemplo, e um Zé Sarney. Não existe comparação entre uma coisa e outra. Não existe comparação entre um Duque de Caxias e um Vilas Boas, um general Vilas Boas. Não tem comparação. Então, mesmo esses homens que ajudaram a produzir uma tragédia monumental no Brasil, a classe política brasileira, a classe militar brasileira, né, a elite civil, militar e religiosa hoje do Brasil é da pior espécie que existe. Não há nada pior do que isso aqui. O Brasil, em quase 200 anos, é como se ele tivesse entrado no inferno de Dante. É onde nós estamos. Nós não estamos em nenhum paraíso. Muito pelo contrário. Então, esse poder moderador, os partidos liberal e o Partido Conservador, eles vão solidificando seus poderes locais. Então, o que vai acontecer? Quando o império é deposto, o imperador é deposto, a República Velha, portanto a Primeira República, né, ela vai constituir no Brasil uma privatização do poder pelos clãs políticos, que vão ser identificados com as oligarquias estaduais. E esses clãs políticos desde aquela época, é clã mesmo. Eles se comportam como máfia, porque são máfia. Eles matam,
Eles picam, eles perseguem, eles destroem. Agora, repito, a consolidação desta representação patrimonialista, oligárquica, não é? Foi desenhada dentro do Império. Dentro do Império. E o Pinheiro Ferreira, que é um homem muito sério, inquestionavelmente, mas o Pinheiro Ferreira foi o cara que ajudou a desenhar isso. Não é? Então vejam vocês que Dom Pedro II, já naquela altura, já estava nas mãos dessa gente. Porque não havia como não estar. Foram eles que criaram o Império. Não havia como não estar. O Brasil só terá saída no momento em que eles se deram uma chacoalhada de todo esse projeto maligno que foi o projeto da maçonaria, do desenho da maçonaria para o Brasil patrimonialista. E essa desgraça, e o termo é este mesmo, é uma desgraça, é uma ausência de graça. Essa desgraça está assentada desde a época do Império. Então a República Velha vai simplesmente ir transferindo cada vez mais poder estadual para esses clãs políticos. E essas oligarquias vão adquirindo um poder de tal forma que o estamento militar, vez ou outra, reage a elas. Né? Como, por exemplo, foi o movimento insurrecional protagonizado pelo tenentismo ao longo da década de 20. Mas nós não podemos nos enganar, porque o Brasil vai herdar de Portugal 3 tipos de nobreza: uma nobreza civil e militar, e vai herdar um alto clero. Os dois poderes, os dois partidos, liberal e conservador, bem como as duas maçonarias, a vermelha e a azul, eles vão construir futuramente os dois tipos de clãs: o clã oligárquico e o clã populista. Mas nós também teremos um clã de elite militar. Né? Portanto, esses 3 clãs, vez ou outra, entram em choque, um com o outro. A década de 20 foi um exemplo. O Getúlio Vargas, as elites de Minas Gerais e da Paraíba reagiram, por exemplo, contra a hegemonia de um outro um grupo oligárquico, naquilo que foi denominado Campanha da Aliança Liberal. Essa campanha da Aliança Liberal foi aquela campanha que depois o Washington Luiz, em 1930. Getúlio Vargas fazia parte de um outro clã, que era o clã caudilhista, que é o clã populista. O Getúlio, que estava rodeado de tenentes e da segunda geração castilhista, ele deu ensejo a um trabalho amplo de reforma do Estado e das instituições. Entre aspas, tudo que diz respeito à ampliação do Estado, quando se fala que ele reformou, não é que ele tirou o patrimonialismo, não. Ele aumentou o patrimonialismo. Então, todas as vezes que o Estado brasileiro fala que vai reformar-se a si próprio,
Todas as vezes que a classe política fala que ela vai reformar o Estado, cuidado, ela vai piorar ele ainda mais. Piorar. Ela vai torná-lo cada vez mais dependente dos clãs e da gestão da classe política. Isso tem sido uma constante desde a época do Império. Né? E com a República piorou sensivelmente por uma razão muito simples. Na República, os clãs, de fato, tomaram conta do poder. Durante o Império, o imperador é que mandava. Ainda tinha um poder de mando muito forte, né? De determinação. Agora, na República, não. Os presidentes e o Congresso e as academias, as universidades, os liceus literários, os grêmios literários, as redes de jornais, tudo está na mão deles. Tudo. E juntamente com isso eles foram criando também uma elite mercantilista, não é? Porque os ricos brasileiros, ao contrário dos ricos americanos, não ganharam o dinheiro baseado no suor do seu rosto. O rico brasileiro é rico às custas de chupar verba do Estado. Então é um toma lá da cá, mesmo. É por isso que quando você tem um indivíduo envolvido em esquemas de corrupção, você vai encontrar Deus em todo mundo, porque é o esquema do funcionamento estatal brasileiro. O Brasil foi desenhado para ser assim, e ele funciona dessa forma. Então, quando o Washington Luiz foi deposto, em 1930, o Getúlio Vargas assume dizendo que aquilo era um absurdo, que era preciso reformar o Estado. Ele entra, é um ditador, fica quase 20 anos no poder. O getulismo vai corresponder à aplicação em escala nacional de um modelo castilhista de equacionamento técnico dos problemas. Então, Getúlio Vargas diz que o Estado é muito inteligente, tem técnicos, tem economistas, tem todo mundo. E o Estado, então, passa a assumir para si todas as funções, como se o Brasil fosse uma grande empresa, e o Estado agora vai controlar a empresa do Brasil. Né? Ora, Getúlio Vargas, de fato, é um marco dentro do governo brasileiro, porque é Getúlio Vargas que realmente começa a centralizar patrimonialmente o Brasil de uma forma brutal. Então, o Estado que era presidido por Getúlio Vargas, aparentemente, repito que é aparentemente, como aconteceu com Dom Pedro II, aparentemente ele vai submeter as oligarquias estaduais. O processo é sempre o mesmo. O grupo que ganha aparentemente vence o outro grupo. O outro grupo toma fôlego, fica ali durante um tempo, fazendo de conta que está obedecendo, e prepara o bote e mais adiante toma o poder. Aí o outro que perde o poder faz a mesma coisa. E essa é a história da República. Sucessivos golpes e contragolpes, entre eles mesmos. Né? E mantendo sempre o povo à parte de todos os processos. A população não entra de jeito nenhum, e aliás eles sequer permitem que a população saiba dos problemas. Porque na visão deles o Brasil é sempre lindo, maravilhoso, é o país do futuro, o Brasil está absolutamente seguro na mão deles, que tudo corre muitíssimo bem, que a população fique tranquila e que não se preocupe. O Brasil está ótimo, muito bom. Portanto, o Getúlio Vargas é o camarada que vai sair com o discurso de que técnicos resolvem problemas. E o Estado, o verdadeiro Estado que não tem função nenhuma de produzir comércio, passa a concentrar mais ainda a questão. Né? Então, esse
o governo dele aparentemente submete as oligarquias estaduais, consolida um processo centralizador autoritário, amplia enormemente o poder do executivo, né? E cria conselhos técnicos integrados à administração. Isso é uma das grandes desgraças que o Getúlio Vargas faz para o Brasil. Então, o Estado, sob a gestão do Vargas, não seria mais o mesmo. Porque, veja, ele assume o governo em 30 e ele vai até 54. São quase 30 anos de governo desse alucinado. E o Getúlio Vargas, como lembra bem o Oliveira Viana, acumulou nas suas mãos um poder tal que nunca se tinha visto. Nenhum rei de Portugal teve o poder que Getúlio Vargas teve. E essa gente tem a descaração de falar que os reis portugueses eram absolutistas. Nenhum rei português teve poder como os presidentes brasileiros desde a Primeira República. Nenhum. Nem o imperador Dom Pedro I, nem Dom Pedro II. Ninguém. O Estado getulino e as reformas que o Getúlio Vargas conduz vão, portanto, produzir um ciclo de um Estado brasileiro hipertrofiado, né? Ele vai construir um modelo de patrimonialismo estamental e daí para frente a coisa só piora. Ou seja, o que significa isso tudo? Tudo passa a girar ao redor do executivo. O executivo está sempre rodeado pelos seus conselhos técnicos, pelos seus ministros, os seus assessores, etc, etc, etc. O que é isso? Nada mais, nada menos do que uma manifestação tardia do modelo da ditadura científica que foi inaugurada na França no início do século XIX por Napoleão Bonaparte. É só isso. O Brasil é especialista em absorver todo o lixo do mundo. Quando uma coisa não deu certo nos outros lugares do mundo, o lixo vem para cá e o Brasil absorve o lixo. O positivismo nunca foi um sistema aceito na França, como ele foi aceito no Brasil. O lixo veio para cá. Napoleão Bonaparte já tinha morrido e tinha perdido, e a França tinha entrado em colapso por conta dessa ditadura científica, né? Você tem um executivo rodeado de conselhos técnicos que quebraram a França. Um executivo hipertrofiado. Foi isso que o Getúlio Vargas fez. Então, em que pese o fato do Brasil ter se transformado radicalmente ao longo do século XX. Transformou em quê? Evidentemente, houve um processo de industrialização, de urbanização. Não porque o Brasil estivesse industrializado e urbanizado, vamos prestar atenção a isso. O mundo industrializou-se e urbanizou-se. O Brasil foi a reboque. O Brasil, durante todo o século XX, não está na dianteira de nada. Ele só está na rabeira. Então, se o mundo estava asfaltando, ele é obrigado a asfaltar. É só isso. De modo que esse progresso, esse tão propalado progresso que a República traz, é uma outra mentira. Não há produção intelectual dentro do Brasil. O Brasil importa tudo, né? Aliás, tudo que eles não querem que tenha é produção acadêmica a sério dentro desse país. Não querem. Faz parte da política, do patrimonialismo e da ditadura científica que simplesmente o país seja mantido sempre na ignorância. Alguma outra coisinha eles flexibilizam, porque senão o país entra em colapso.
teve um crescimento populacional gigante, um crescimento político. Aquela vida rural foi substituída por uma vida urbana, mas não houve em nenhum momento produção científica que acomodasse esse deslocamento do meio rural para o meio urbano. O resultado é o colapso nas cidades que nós temos hoje, né? O que aconteceu? Como os donos do poder sempre lidaram com o Brasil com um absoluto descaso, esse povo sofrido, o povo mesmo, onde todos nós estamos incluídos, todos que não somos o poder, não é? O povo manteve os seus valores familiares, de certa forma, intactos, preservados. De modo que, enquanto o povo mantinha uma relativa solidariedade, o espírito de patota e de insolidarismo desses clãs tomaram conta do país inteiro. Então, qual é o resultado do Brasil de hoje? O Brasil de hoje, o clã criminoso, ou os clãs criminosos que ocupam o poder, estão sufocando a nação, porque eles não têm medida. Eles já perderam todas as medidas, todas e mais algumas. E agora que eles foram descobertos, então agora estabeleceu-se efetivamente uma luta de classes, aqui num sentido autêntico do termo. São esses clãs contra o povo. São essas duas classes, os clãs e o povo. E o povo vai ter que lutar contra esses criminosos. Ora, apesar de todo o discurso do ideal democrático, e é interessante a palavra democracia, a evolução da palavra democracia dentro do Brasil. Só fala em democracia no Brasil os indivíduos mais perdulares e mais abjetos. Então o Brasil é um país muito democrático. Como é que eles medem a democracia, como diz o Dr. Mário Vilas Boas, dentro do Brasil? Pela quantidade de gente que tem. O Brasil é o país mais democrático do mundo. Então você fala assim, os Estados Unidos têm mais gente do que o Brasil, mas como nos Estados Unidos o voto não é proibido, não é obrigatório, vota quem quiser, então a quantidade de gente que vota é menos. Portanto, o americano, na visão dos sapientíssimos brasileiros, o americano é um país menos democrático do que o Brasil, porque menos gente vota. Então aqui eles medem a democracia pela quantidade de gente que vota e não pela qualidade dos serviços e das instituições. Porque, efetivamente, dizer que o Brasil é democracia é uma piada de muito mau gosto. Nada funciona. Ou tudo funciona contra o povo. Não é? Então, essa adesão em massa ao ideal democrático, que é uma palavra que vem do comunismo e do socialismo, desde o início, social-democracia, é interessante porque, historicamente, essa adesão do ideal democrático, como um dos objetivos nacionais, ele é um objetivo permanente pela Escola Superior de Guerra. Inclusive, na década de 50, as reformas modernizadoras que foram deflagradas no ciclo militar, se é que o Brasil teve em algum momento alguma reforma modernizadora, então essas reformas dentro do regime militar, que foi de 64 a 85, o regime militar retomou a tendência estatizante do período de Getúlio Vargas. Ele não só retomou, como ele estatizou muito. E, novamente, entra aqui uma discussão absolutamente pífia e cretina. Os militares não roubaram. Não importa o roubo ou o não roubo.
O que importa é o modelo. É um modelo patrimonialista, é um modelo intervencionista e nunca, ao longo de toda a trajetória da República, nenhum governo rompeu com esta ideia de ideal democrático comunista. E o Estado foi ficando cada vez mais forte e cada vez mais patrimonialista. De modo que hoje, 100 e tantos anos depois, esses clãs, de fato, tomaram o Brasil. Tomaram o Brasil. Para a população brasileira retomar o Brasil da mão deles, vai levar muito tempo. Mas é muito tempo mesmo. As pessoas não fazem ideia da gravidade do problema. Há uma hipertrofia do executivo, existe um crescimento exagerado do setor estatal da economia, e o Estado é que manda na economia. Então nós temos um executivo hipertrofiado e um Estado que manda na economia. O Brasil não tem economia. Não funciona a economia isoladamente, sozinha. Ela não se autogesta. As empresas estatais passaram de 90, em 1964, tinham 90 empresas estatais. Em 1985, quando o governo militar entregou o Brasil para os civis, tinham 490 empresas estatais. Não é? Ora, essa bizarrice, junte-se a isso os super salários de todo mundo, foi isso que levou o Golbery Couto Silva, numa palestra na Escola Superior de Guerra, em 1980, falar que era preciso construir um processo de descentralização administrativa e de abertura política, a fim de contornar o excessivo centralismo de inspiração autoritária que ameaçava a sobrevivência do sistema. O curioso é o seguinte: todas as alternativas que esses clãs civil, militar e religioso apresentam sempre para o Brasil, eles estão sempre apresentando propostas para salvar a sobrevivência do sistema republicano. Então, quando eles falam em descentralizar a administração, é para distribuir a administração para outro clã. Em nenhum momento eles falam em diminuir o tamanho do Estado. Nunca. Nunca. Porque significa que, se o Estado tiver o seu tamanho diminuído, essa gente perde a sua boca. Se o Estado tiver o seu tamanho diminuído e começar a funcionar dentro do sistema capitalista verdadeiro, essa gente fica desempregada e vai à falência. Não é? Então, um governo após o outro, a quantidade de gente que eles empregam, essa é a razão pela qual o país pode estar quebrado, como está, e eles continuam dando aumento para os funcionários do Estado. Porque esta é a forma que eles têm de controlar o processo e os sindicatos. É macabro o desenho político, econômico do Brasil. É realmente macabro. Então, o que o governo militar fez, sem mais delongas, foi continuar exatamente o projeto, que sempre foi o projeto marxista-leninista, gramsciano, de ocupação do Estado. De modo que dizer que o Brasil, analisar um governo, um regime, somente pela perspectiva de que ele não rouba, é realmente a forma mais eficiente de ser muito estúpido e não verificar o problema, a manutenção do problema. Após 85, a representação política no Congresso Nacional, que voltou para a mão dos comunistas, então eles criaram uma outra mentira, que foi
as privatizações e a lei de responsabilidade fiscal. No governo do Fernando Henrique Cardoso, essas privatizações foram uma outra mentira, porque elas foram entregues para agências reguladoras, então não privatizou absolutamente nada, não é? E tanto o governo do Fernando Henrique Cardoso quanto do PT criaram um novo ciclo patrimonialista que tem um caráter estatizante e centralizador fortíssimo. Fortíssimo. O do PSDB é sempre complicado porque eles são dissimulados, né? Agora, não há dúvida de que o governo do PT reforçou sobremaneira a presença do Estado na economia. Haja vista que foi durante o governo do Lula que os banqueiros brasileiros tiveram os maiores lucros. Nós deveríamos nos perguntar, como é que os banqueiros conseguem ter lucro com um país que não produz nada? De onde que vem esse dinheiro todo? Porque o Brasil fala muito de Portugal, das fazendas de engenho, só que as fazendas de engenho naquela época eram alta tecnologia, era o que existia de mais avançado na época. O Brasil, desde 1500, nunca conseguiu, aliás, até no século XVIII, isso se explicava porque não havia tecnologia. Do século XIX em diante, século XVIII não, século XIX, até o século XIX isso se justificava. Do século XIX em diante não é essa justificativa. O Brasil vive até hoje, a fonte de receita do Brasil é royalty, né? É commodities. Portanto, é tudo que você extrai da terra. É soja, petróleo, minério, biopirataria. O Brasil não produz nada. Se ele não arrancar da terra, o país não tem renda per capita. É tão simples quanto isso. O que este país produz? Nada. Nada. E é interessante, quando nós pensamos que Israel é um deserto e que os judeus conseguem ter uma das maiores produções do mundo na área agrícola, na areia, e o Brasil não consegue. A produção brasileira equiparada de Israel é vergonhosa. Vergonhosa. O que o Brasil produz? E como é que Israel conseguiu isso? Com tecnologia. Um estado minúsculo. É um dos estados mais fortes do mundo em produção de tecnologia. O Brasil compra tecnologia de Israel e não consegue produzir. Portanto, a situação aqui é muito grave. Aqui a crise que vai se abater no governo do Lula não é uma crise comum, faz parte de um projeto do Foro de São Paulo de tomada do poder para a instauração do comunismo na América Latina, né? Agora, como é que essas coisas chegaram no ponto em que nós chegamos? A base de tudo isso é o patrimonialismo, né? O patrimonialismo é exatamente a antítese do desenvolvimento econômico. Porque veja, mesmo os países comunistas, como Rússia, como China, como a Índia, que tem problemas seríssimos, mesmo esses países estão desenvolvendo, o Brasil não. Portanto, o Brasil vem perdendo espaço nos últimos anos para qualquer país do mundo
o país só anda para trás. A pergunta que eu vou deixar em aberto, não é? Para reflexão, que nós não podemos, não dá tempo de continuar essa pergunta, né? Como é que nós podemos sair do patrimonialismo? Qual é a saída para este país? Uma coisa é certa, tem que romper com este modelo de patrimonialismo. Né? Porque se o Brasil não romper com isto, os minérios já estão sendo produzidos em laboratório. Daqui a poucos anos, não vai ter mais nenhuma empresa que escavuca buraco na terra para tirar minério. Nenhuma. Só isso aí vai quebrar o Brasil pelas pernas. Os alimentos, há inúmeros países no mundo que estão produzindo mais do que o Brasil. Porque é curioso. Vocês querem ver um outro problema? Quando nós entramos num supermercado para fazer compra, e eu sei muito bem disso, que eu faço compra no supermercado, 90% dos produtos que nós consumimos, notadamente dos enlatados, ou de tudo, praticamente, é tudo importado. Nenhuma empresa é brasileira. Todas as empresas são multinacionais. Uma ou outra coisa a gente consome. É o produto da cesta básica, é o arroz, é o feijão, é a carne. Exceto isso, nada. Evidentemente que se você for num supermercado de qualquer outro país do mundo, esse cenário é bem diferente. Então, o Brasil é um país gigante, riquíssimo enquanto reservas naturais. Essas reservas naturais riquíssimas só servem de discurso e de idiotice, porque de que adianta ter tantos mares, ter tantas águas, ter tantos minérios, ter tanto petróleo, com tanta gente burra conduzindo o país, estúpida mesmo, a ponto de sequer conseguir enxergar, porque a classe rica brasileira é de uma estupidez a toda prova. Qualquer rico, em qualquer lugar do mundo civilizado, é inteligente, é antenado com a realidade do momento, sabe para onde o mundo está caminhando. Os ricos do Brasil não sabem para onde o mundo vai. Eles não têm cultura, nenhuma cultura. É impressionante. A falta de cultura não é só no povo, não. É na classe rica. Os filhos dos ricos não são preparados para gerir as empresas dos pais. Eles vivem como nababos. E quando o pai morre, eles simplesmente vendem a empresa. Ou termina de destruir o patrimônio. Então, é um colapso geral. Aqui. Geral. E isso, evidentemente, Portugal não tem nada a ver com isso. Nada. Essa construção é uma construção eminentemente brasileira. Claro que deita as suas raízes no período de 600, por absoluta loucura e mendacidade, não é? Como está longe do rei, o indivíduo quer mandar mais do que o rei. O Brasil vai ter que romper com esse processo. Mais dia, menos dia.
O que não é permitido, e não pode ser permitido sob nenhum aspecto, é a população continuar vivendo, sugando o Estado, sem produzir absolutamente nada. É esse modelo que tem que ser rompido. Então, há um conjunto de mudanças no terreno econômico, no terreno cultural, no terreno político, né, no terreno social, que vão ter que, evidentemente, ser refeitos, né, caso o Brasil, de fato, não queira ficar para além do curso histórico. Porque hoje a tecnologia ela é tão grande, e o avanço tecnológico é tão monumental, que realmente há algumas questões dentro da área de tecnologia que o Brasil está no atraso brutal e não recupera esse atraso. Ele vai ficar sempre na rabeira dos processos. De modo que isso parece que marca um destino, não é? Ou a população vai, por conta própria, resolver dar um basta nisso, e a população terá que fazê-lo, porque o povo não há de pensar que os próprios criminosos que construíram o sistema e alimentam-se dele, e vivem muito bem, não é? Que essa gente há de fazer alguma modificação por conta própria. Não há. Muito bem. Nós vamos ficando por aqui e gostaríamos de finalizar, portanto, frisando isso. O Brasil é um país que não tem capitalismo. Nunca teve. O Brasil é um país que a economia funciona sob a batuta do Estado. O Brasil é um país de fraudes monumentais. A começar pela história da sua própria história. E para refazer o país, a primeira coisa será o brasileiro deparar-se com as mentiras históricas e com as ilusões que ele tem do que significam esses clãs na história do país. O clã dos oligarcas, o clã dos populistas e o clã dos militares. São 3 clãs que disputam entre si o poder desde o período do Império. Nós vamos ficando por aqui e deixamos aí para você a pergunta, para que você possa refletir. Como é que o Brasil deixará de ser patrimonialista? Qual é a saída? Como dizem os portugueses, vamos dormir sobre a pergunta para ver se a gente consegue começar a entender o problema. Até a semana que vem. Fique em seguida com a programação da nossa rádio. Boa noite, Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. Até a semana que vem. Um abraço.